pode ler isso aqui e não entender, mas Isaías 44, do verso 9 ao verso 20, ele põe de uma maneira tão gráfica, tão clara, que não tem como você olhar aquilo e dizer, não entendi ainda. Ele vai mostrar o absurdo da idolatria. Isaías 44, de 9 a 20. Todos os artífices, já falei o que é artífice, né? Aqueles que fazem, né? Que constroem, todos os artífices de imagens de escultura são nada. E as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnem e se apresentem, sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. Aqui ele está primeiro focando nas pessoas que fazem. Sabe esses ídolos que vocês tanto adoram, que vocês colocam no lugar alto na sua casa, que vocês se prostram diante deles e tudo mais? Esses ídolos foram feitos por homens igual a você e a mim. Homens que vão, que trabalham, que fazem. Hoje, isso na época dele, né? Hoje, na nossa época, nem isso é. Os ídolos aí, eles são de plástico, feitos na China, no Vietnã, na Tailândia, né? Então, nem tem um artífice mais, né? É simplesmente isso. Todos esses artífices sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro, ele pega uma ferramenta, trabalha nas brasas, vai moldando um ídolo com um martelo, né? Naquela época que era tudo manufaturado, forja com a força do seu braço. Aí esse artífice, depois ele tem o quê? Como ele é um homem como eu e você, ele tem fome. Aí ele fica fraco. Aí, se ele não bebe água, o que vai acontecer? Ele vai desfalecer, vai ficar cansado, pode até desmaiar. Para você ver que esse ídolo que as pessoas tanto adoram, foi feito por um homem que, se não tomar água e ficar muito cansado, vai acontecer com ele? Desmaia, né? O carpinteiro, tem uns carpinteiros aqui na comunidade, né? Estende o cordel sobre a madeira e, com o lápis, ele esboça a imagem. Ele pega, alisa ela com uma plana, marca com o compasso, faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocado num templo. Quem que faz isso? Um carpinteiro. Aí depois que coloca no templo, a gente olha aquilo, a gente, né, aqueles que creem, nossa, olha que coisa maravilhosa. Foi um carpinteiro que fez. Um homem corta para si cedros, né, um tipo de árvore. Toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolhas entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Está lá um bosque cheio de árvores, pinheiros, cedros, ciprestes. Essas árvores, elas servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira, ele queima e se aquece. Põe na lareira, ele se aquece com ela. E também, com outra parte, ele vai, põe no fogo e assa pão. Mas com a outra parte, ele faz um Deus e se prostra diante dele. Irmãos, assim, olha, é muito claro, e é tão óbvio. Como que você pega? Você pega uma tora bem grande, isso aqui eu vou assar pão, essa aqui eu vou pôr na lareira para me esquentar, e essa aqui eu vou fazer um Deus, vou me prostrar e vou obedecê-lo. Se tivesse invertido a ordem, teria algum... né? Por isso que eu digo que é muito claro. Metade queima no fogo e com ele assa carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz, estou aquecido, e como é bom olhar para o fogo. Mas do resto ele faz um Deus, uma imagem de escultura. Se ajoelha diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, livra-me porque tu és meu Deus. Com o irmão gêmeo dele, a gente assou carne. Mas com ele aqui, eu peço, livra-me, ó Senhor meu Deus Todo-Poderoso. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados, para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. O Flávio já trouxe aqui, né, acho que Isaías 6 vai falar exatamente isso. Deus já havia avisado Isaías que isso iria acontecer. Os olhos estariam grudados para não ver, e o ouvido para não entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade da madeira queimei sobre as brasas e assei pão e carne para comer, e será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Lembrando que os ídolos eram a maior parte feitos de madeiras, mas pode ser feito de qualquer outra coisa. Tal homem se apacenta de cinza. O apacentar aqui, geralmente a gente usa no contexto de levar o gado, ou levar as ovelhas, né, para pastarem. Isso que significa a palavra apacentar. Mas aqui entendo no sentido de alimentação, de satisfação, daquilo que elas comem, né? Então, esse homem que
segue esses ídolos mortos, de madeira, de metal, seja lá o que for, ele está se apacentando, ele está se alimentando de cinza. Cinza alimenta, irmão? Não. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer, não é uma mentira isso que tem em minha mão? Ele não consegue nem mesmo perceber isso, porque o pecado dele mesmo leva a fazer tudo isso. Então, esse texto de Isaías 44, para mim, eu gosto porque ele é muito gráfico. Eu corto um pedaço de madeira, com metade eu asso pão, com metade eu faço um ídolo e digo, ó Deus meu, salva-me. Então, isso mostra o absurdo dessa situação. O idólatra, ele está entregue a si mesmo e não consegue perceber a loucura da sua atitude. Somente a graça de Deus, que é operada pelo Espírito Santo, pode desgrudar esses olhos, pode abrir esses ouvidos. E ela vai fazer isso de que forma? Regenerando o coração, tratando o coração, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Quando que isso acontece? Quando nós pregamos o Evangelho e essas pessoas, pela obra do Espírito Santo, então, creem.